Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva. Esse podcast que quer e que vai e que continuará trazendo informação para você de qualidade. E esse podcast que tem o apoio da Flixstar, que ensina inglês de forma descomplicada e que me dá muito orgulho de tê-lo como parceiro aqui no nosso podcast. Por quê? Porque ele faz o que o nosso podcast sempre pregou. Trazer informação, levar informação de forma simples, sem ser medíocre. E hoje o papo vai ser muito bacana. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo hoje, ou você vai se identificar com esse papo, ou você vai saber e ter a sensibilidade de passar esse podcast para alguém. Por quê? Porque hoje eu tô com o filho da Dona Tula, hoje eu tô com o filho do seu Paulo, ele que é psicólogo especialista em sexualidade. Hoje nós vamos ouvir e bater um papo com o Lucas De Vito. Lucas, muito prazer por você estar aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite. Logo que eu mandei o convite, você aceitou. A gente só agendou ali, viu as datas. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado esse bate-papo aqui no nosso Voto de Minerva. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz, de verdade. É muito legal estar nesses espaços, né? E falar um pouco sobre o tema que eu sempre escolhi, né? Que foi sexualidade LGBT e principalmente para homens gays. Então, é muito legal estar ocupando esses espaços, né? Então, agradeço demais por você ter convidado. Imagina. E eu te pergunto, você sabe o porquê que você está aqui hoje? Eu gostaria muito de saber o porquê você me convidou. Por que eu estou aqui? Na realidade, quando a gente idealizou o Voto de Minerva, o nosso objetivo é trazer pessoas que tenham relevância na sua profissão e que levem a informação de uma maneira verdadeira, simples, mas que não seja medíocre. E aí, como eu acompanhava o teu trabalho, eu via a tua expressão na rede, a forma com que você naturaliza algo que é natural, né? Porque a gente só precisa fazer essa naturalização, porque ainda há uma barreira muito grande, ainda há muito preconceito. E aí, quando eu pensei em psicologia, em alcançar um público específico, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o seu. Então, para mim é uma honra estar te recebendo aqui hoje. E muito obrigado por estar fazendo parte desse projeto. E eu quero começar o nosso bate-papo. Eu vi ali no Instagram alguma coisa de que São Paulo era novo para você. Como assim? Lucas De Vito não é de São Paulo? Todo mundo acha, né? Porque todo mundo acha que gay é tudo de São Paulo. Mas eu não sou. Eu sou do interior de Minas. Uau! E mudei para São Paulo há pouco tempo, porque eu sempre tive muita vontade, né? Eu acho que esse desejo de liberdade, principalmente para nós LGBTs, é muito expressivo, né? Porque São Paulo abraça muitas culturas, muita diversidade. Então isso é muito interessante. Então sempre eu tive esse chamado, sabe? Para vir aqui para São Paulo. E eu não arrependo. Eu tô aqui há 4 meses. E assim, eu tô amando. Quanto tempo tá aqui? Há 4 meses eu tô aqui e, assim, cada vez mais eu tô me encontrando, eu tô feliz. Já se acostumou com a loucura daqui? Eu acostumei, às vezes, eu acho que eu acostumei uns 2 semanas atrás. Que foi quando eu falei assim, cara, eu tô em São Paulo. Sabe quando a ficha cai? E aí, assim, eu consegui organizar, assim, minha vida profissional, os meus costumes ali, meu dia a dia, minha rotina. Mas eu tô amando, ainda mais que é um momento que eu tô morando sozinho, né? Porque eu sempre morei com os meus pais, então, assim... então tá debutando. Eu tô debutando, então, assim, é tudo novidade pra mim, mas eu tô amando. E até pro meu trabalho tá sendo muito interessante, que eu tô sentindo que tá fluindo muito mais. E era isso que eu ia te perguntar, né? Você é psicólogo, especialista em sexualidade, mas como surgiu a psicologia na sua vida? Desde adolescente, ali naquela época que a gente sai para escolher o que eu vou ser quando crescer, você já pensava, já falava, puxa, eu quero ser psicólogo? Ou não? Algo aconteceu? Conta para nós como que chegou a psicologia na sua vida. Então, eu excluí todas as matérias que eram de exatas e eu sempre tive muita facilidade com matérias que falavam um pouco sobre os indivíduos, sociedade, filosofia, sociologia. Eu amava muito. Então, a gente vai por esse caminho, vai filtrando ali. Foi por eliminação ali. É eliminação, né, basicamente. Quando tem 17, 18 anos, não sabe nada da vida. E você vai pesquisando, Google pesquisar o que é psicologia, melhores profissões. Então, eu fui buscando e aí eu falei, não, psicologia.
Eu acho que é o que mais se adequa. E eu não me via fazendo outro curso. E até hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, pensando em outro curso, né, nesse sentido. Indo para uma outra área. E eu não me arrependo. Assim, na faculdade eu tive vários momentos de crise, né? Eu acho que é normal e acho que é até importante. Sempre falo que a angústia ela é muito importante para nós seres humanos. E aí, quando eu comecei os estágios atual, eu falei, não, é isso que eu quero. É engraçado porque, por exemplo, eu também, quando estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade de Direito, você, sei lá, de 7 matérias que você tem, uma é de Direito, as outras não são. E aí eu também cheguei a pensar, falei, será que eu estou na profissão correta? Será que eu escolhi o curso certo? Mas aí você começa de forma racional, né, fazer uns cálculos de não, é isso, ano que vem vão ser outras matérias, esse é o caminho, aí você vai conversando aqui ou ali e aquilo amadurece dentro de você e aí, de fato, você vai. Quando a gente se forma, e aí eu falo um pouco da minha experiência, a gente fica um pouco perdido, né? O que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu vou começar, para que área que eu vou. Você também... Porque as pessoas acham e colocam os psicólogos como imunes aos problemas da bem sociedade. Que eu queria, né? Senão colocava todo mundo faz psicologia, o mundo carros voadores, assim, Mas você também passou por isso? E como que foi para você se formar, olhar esse mundão de meu Deus e falar, e agora? E assim, foi tipo, em dobro esse peso para mim. Porque eu me formei, e aí tem toda a questão de você se formar, buscar o mercado de trabalho, o que eu queria, porque eu ainda não sabia que eu queria direito, sabe, para minha vida. E foi assim, meu baile de formatura, pronto, veio pandemia. Então, assim, foi bem na pandemia. E aí, assim, todo mundo ficou perdido. E eu mais ainda, né? Tipo, o que eu faço? Para onde que eu vou? E, assim, era tudo muito imprevisível. E aí, eu tive o privilégio de nos meus pais me bancarem por muito tempo e tudo mais, não tinha essa necessidade de sair para trabalhar naquele momento, mas eu queria fazer alguma coisa, né? Sim. Você sente a necessidade daquela crise de, cara, eu preciso buscar meu lugar no mundo. Ainda mais depois de 5 anos estudando, você fala... Isso foi à toa, né? Eu quero exercer isso daqui, né? E é algo que é normal, as pessoas acabam passando mesmo, né? Quando formam, quando encerram um ciclo e precisam começar outro. Sim. É super... E é legal, sabe? Mas no momento ali não era legal porque tinha pandemia. E então eu fiquei, na verdade, quase 1 ano, assim, perdido, sabe? Nossa. Quase 1 ano, assim, o que eu faço? Eu lembro que eu comecei o Instagram. O Instagram, ele não era sobre... não tinha nada a ver. Eu fazia... Era tipo uma análise psicológica de filmes. Olha, nada a ver com o que eu faço eu ia hoje. te perguntar isso agora, né? Como que surgiu o Instagram, o trabalho no Instagram com a temática LGBT? Mas conte cronologicamente que eu quero conhecer. Eu vou contar. Assim, tem muito a ver. Tudo que eu faço, assim, tem muito a ver com a minha história de vida, sabe? Muito mesmo. Eu comecei a fazer, tipo, essa revisão de filme e tudo mais, que eu tinha vontade, sabe? De ir pra internet. Eu sempre tive, só que eu era muito travado. Eu era muito tímido. Eu tinha muito medo do que os meus familiares iam pensar, assim, só de eu estar na internet, sabe? E eu não me via capaz de fazer aquilo. E esse seu receio de como os familiares vão me enxergar, a gente nem tá falando de temática LGBTQIA+, você tá falando daquele conteúdo ali da análise do filme, é isso? Assim, não, assim, de mostrar minha cara, porque o filme era... A análise de filme eu não mostrava minha cara. Eram só, tipo... Tá. Sabe aquela coisa que uma edita? Tá. Eram, tipo, fotos, carrossel. E aí eu comecei assim, né? Eu acho que foi um passo importante pra mim. E aí, por muito tempo, eu comecei daquela maneira, mas aquilo já não... Sabe quando não é o suficiente? E eu queria mais. Aí eu comecei a falar sobre psicologia. Aí foi fluindo, mas ainda não era aquilo. E, de repente, eu acho não, era dezembro, mais ou menos, de 2020, uma produtora de conteúdo, ela faz lançamentos digitais, era uma moça. Sim. E ela falou, vou começar uma mentoria, né? Ela nunca fez, ela falou, vou testar e vou escolher algumas pessoas que eu vejo potencial para ser de graça, só para eu ver como é que é. E aí ela me convidou, porque ela via potencial em mim. Que legal. E aí foram, assim, alguns encontros, se não me engano, uns 4, 5, e aí com ela eu fui pensando o que eu gostaria de fazer, foi mais focado nisso, sabe? E aí, se encontrar. Exatamente. E aí, em janeiro de 2021, eu falei, eu quero falar sobre sexualidade LGBT. Não era nem focado em sexualidade, era mais comportamento LGBT. Hoje eu falo sobre os dois, né? Mas antes era mais comportamento, porque eu ainda me sentia muito travado. E esse passo já foi muito grande para mim, né? Tipo, mostrar para o mundo, sou LGBT e faço conteúdos para isso, para esse tema. Então, foi muito importante todo esse passo. Já havia dentro de casa
esse papo já era ok ou ainda não? Nossa, é um papo. Se eu te falar como que eu fui descoberto, vai até dar um processo aqui, tá ligado? Eu juro por Deus, assim, era... Na verdade, em nenhum momento eu cheguei e falei, olha, para as pessoas, eu sou... Sabe, de ser uma você vontade minha. comunicar. As pessoas descobriram. E o padre que estava lá na escola, que trabalhava na escola, meu pai trabalha também onde eu estudei, ele chegou e contou pro meu pai da minha sexualidade, porque ele ficou descobrindo. E aí, que chato. eu não sabia, tipo, quem eu era ainda, eu não estava preparado para falar, Isso foi em 2014. 2014 foi quando eu terminei o terceiro ano, foi bem no finalzinho. Então, assim, eu não sabia o que eu queria, não sabia o que eu era, sabe? Eu já estava passando por umas fases difíceis, mas ainda tinha isso. Então, pela forma como aconteceu, isso tudo foi muito enrolado até hoje. E hoje que a gente está lidando melhor com esse assunto. Entendi. Então, foi muito difícil para mim, no começo de 2021, quando eu falei, não, é sexualidade LGBT, para pensar, cara, eu tenho que me sustentar para minha família, né? Que eu quero isso. E eu ainda estava dependendo muito deles, financeiramente falando. Existia um receio, né? Nossa, muito. E eu olho para trás e falo, nossa, eu fui muito corajoso, sabe? De começar. E é uma dica assim, para todo mundo, inclusive, né? Tenham coragem, assim. Às vezes só precisa de um momento de coragem para você começar as coisas e começa a fluir. Um projeto que às vezes está na gaveta. Exatamente. E, enfim, aí eu comecei a fazer conteúdo, só que não estava dando certo ainda. E eu lembro que eu estava assim, perdido. Tinha acabado de ter uma briga porque meus pais não tinham aceitado ainda o fato de eu estar fazendo conteúdo LGBT. E eu lembro que eu chorei no banho. Eu lembro disso especificamente, né? Para falar, ó, psicólogo não tem problema? Tem. Tá vendo? Olha como é que eu me... Assim, você precisa reestruturar, né? Então, eu falei, não. Eu pedi assim para o universo, para Deus, eu preciso de uma resposta. Sabe? Se eu estou no caminho certo ou não. E aí, na produção desses conteúdos. Na produção desses conteúdos, profissionalmente falando. E aí eu comecei a fazer Reels, né? Que tinha começado na época. E também postava no TikTok. Só que no TikTok, tipo, sei lá, tinha 10 seguidores e... era uma coisa aleatória. Eu postava e nunca dava nada. E aí teve um dia que eu sempre repostava o Reels que eu fazia lá no TikTok. Sim. Aí teve um dia que eu tive que deletar o TikTok. Eu postei um vídeo lá, mas tive que deletar porque tava sem memória no celular. E quem cria conteúdo sabe, né? A gente vai lotando. Gostei desse. Mas isso eu vou usar um dia, né? E aí você só... E aí, do nada, quando eu reinstalei de novo o TikTok, tava lá, tipo, com quase 100 mil visualizações, um vídeo que falava sobre sexualidade LGBT. Nossa. E aí eu falei, tá, esse foi o sinal, entendeu? Esse foi o sinal que eu pedi. E desde então eu foco nisso. E eu comecei a me reconstruir dessa maneira, tanto pessoalmente falando, quanto na internet, assim, que é pessoalmente profissional. E foi muito legal, porque e aí eu comecei a crescer muito pessoalmente, a crescer como psicólogo, assim, de uma maneira... Sabe, quando estava tudo guardado aqui, eu só precisava me encontrar? E foi basicamente isso. E é muito legal pensar o quanto que eu olho para trás, né? E falo, cara, eu consegui me sustentar quem eu sou. Eu consegui transformar isso numa profissão e numa causa. Sim. Porque hoje eu tenho uma causa muito forte de que as pessoas não têm que passar por tudo que eu passei no sentido da sexualidade, sabe? Ou que não passem sozinhas, pelo menos. Né? Exatamente. E é muito doido o tanto de mensagem que eu recebo. Eu nunca imaginei que seria dessa maneira. E que as pessoas teriam o mesmo sofrimento, sabe? De maneira tão intensa. Compartilhando mesmo. Eu vou chegar nesse ponto. Calma lá, Lucas. Calma lá. Sem spoilers. Sem spoilers. Mas hoje a gente sabe, né, que existe uma atuação profissional em relação à produção de conteúdo, mas você também faz atendimento? Faço. Eu comecei recentemente. Tá. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a atender porque tinha muitas pessoas me procurando. Muitas mesmo. Porque elas se identificavam de alguma forma com o teu conteúdo e elas querem que você... Exatamente. Exerça a profissão do psicólogo, não só do produtor de conteúdo. Porque tem muito a ver, né? Eu falo muito nesse papel de psicólogo, né? Sim, mas eu digo... É uma outra pegada, né? Porque ali você está mandando uma mensagem para um número indeterminado de pessoas. Sim. E quando você é psicólogo, você foca ali naquela pessoa. Ela se identifica um pouco, mas ela quer algo a mais. E aí ela quer conversar com você que entende ela. Exatamente. É isso? Ou não? Estou enganado? Não, é isso mesmo. Tá. É perfeito. Então, inclusive, eu já tentei atender em 2020, né?
eu tentei atender. Inclusive, a demanda foi sobre sexualidade, que a pessoa tinha uma dificuldade na cama. Olha como é que tudo encaixa no final. Só que eu tava, assim, psicologicamente ainda, sabe, não preparado, ainda estava perdido, todo aquele contexto mundial. E aí eu falei, não é isso que eu quero atender. E quando quando eu tenho minhas crises pessoais, que é normal de acontecer, para todo mundo, né? Eu estudo muito. Eu estudo muito, porque é como se eu buscasse respostas nos livros, sabe? Isso me ajuda muito a buscar conhecimento. Muito, 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 profissionalmente falando. E aí eu ficava, cara, quando eu li os livros, eu ficava, nossa, me dá vontade de atender. Aí eu fui amadurecendo essa ideia, né? Porque traz uma segurança também, né? E você cresce muito profissionalmente quando você atende, sabe? Quando você está ali na prática. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande, né? Entendi. E aí eu comecei a atender aqui em São Paulo. Aí, na verdade, eu atendo online, né? Não tenho consultar. Seus atendimentos são online ou presenciais? Eles são online, até porque muitas pessoas, eu consigo atender muitas pessoas do Brasil inteiro, né? Por causa do meu Instagram. Ele é bem filtrado no sentido, geralmente são homens gays. Mas são diversas regiões do Brasil, então assim... E eu não sei se você tem... Eu também não sou de São Paulo, né? Você está em São Paulo há 4 meses, eu estou há 4 anos e mais um pouco. Uma diferença. Só um pouquinho. E eu tive essa experiência aqui em São Paulo, né? Eu vim de Santos, então assim, eu vou na casa do meu amigo, eu morava em São Vicente, mas eu vou na casa do meu amigo que é em Santos, ou eu tenho uma consulta em Santos. 15, 20 minutos você está no lugar. E aqui em São Paulo, 15, 20 minutos é dentro do teu bairro. Se você quiser sair do teu bairro, é 1 hora. Então, acho que de certa forma, um impeditivo essa questão de pacientes presenciais, porque São Paulo é enorme e as pessoas talvez não tenham essa disponibilidade de, por exemplo, sair da Zona Sul e ir para a Zona Oeste. Exatamente. E limita muito, porque eu provavelmente teria que cobrar mais caro, porque... O aluguel aqui, não vou nem falar. O aluguel em São Paulo todo mundo sabe, né? Quem vive sabe. E quem paga sabe. Então, assim... E é o mesmo efeito, porque assim, na psicologia não tinha muito essa cultura, digamos assim, essa prática do online. Não era tão assim comum. Só que com a pandemia e com o CRP, né, o Conselho de Psicologia, eles começaram a falar, não, acho que uma regulamentação sobre eles isso. Regulamentaram, falaram, não, a gente precisa passar por online, né, até para a segurança de todo mundo. Na realidade, até existia uma regulamentação anterior, mas eu acho que e até uma autorização, né, aos psicólogos, mas existia uma resistência, tanto por parte dos profissionais quanto dos pacientes. Sim. Mas, por exemplo, eu, quando vim de Santos para cá, eu tinha uma psicóloga em Santos. E eu fiquei com ela ainda mais uns 2 anos aqui, online. Daí, de vez em quando, assim, porque como eu tenho um escritório em Santos e um em São Paulo, normalmente eu estou em Santos. Aí, quando calhava a agenda de ser o dia da consulta e eu estar em Santos, eu ia lá presencialmente. Então, eu não sentia muita dificuldade. E aí, enfim, depois eu conversei com ela, achei que a gente chegou no limite, eu mudei de terapeuta. E desde o início, esse terapeuta é online. Algumas coisas são engraçadas, porque, por exemplo, outro dia a gente estava conversando, eu falei assim, não, porque, veja, eu sou um homem que tem 1,92 m de altura. Ele, o quê? Eu falei, ele assim, eu te vejo pela tela, eu não fazia ideia que você tinha 1,92 m de altura. Eu falei, pois é. Então, eu acho que o online, ele talvez... traga uma diferença de percepção nesse sentido. Mas em relação à qualidade, eu, falando enquanto paciente, eu não vejo perda nenhuma do online para o presencial. E na verdade, é muito engraçado que eu também comecei a fazer terapia presencial, depois eu passei por online, e eu falei, cara, isso aqui não é... Só que aí você acostuma, e aí fica... Eu achava até mais confortável, sabe? Porque eu estava lá na minha casa, eu me sentia mais seguro. Eu acho que, na verdade, vai de cada pessoa, né? Mas eu acho que, assim, se você tem a possibilidade de fazer online, porque às vezes pode ser mais barato, porque não tem tanto custo pro psicólogo, vale a pena, vale muito a pena. Que você sabe, não fica tão restrito àqueles psicólogos mais perto de você e tudo mais, você pode fazer a qualquer momento, você não tem gasta com deslocamento. Então, eu, tipo assim, eu gosto muito, eu vejo muita vantagem de atender online, tipo, muita mesmo. Você está dizendo que vê vantagem enquanto profissional, e eu posso dizer que eu vejo vantagem enquanto paciente, porque, assim, eu acordo, tal, me arrumo, naquele dia que eu tenho a terapia, eu termino a terapia, eu já posso começar a trabalhar, eu já posso começar a resolver o problema. E eu fico imaginando se eu tivesse que ir até o consultório dele, porque eu moro na Zona Sul, ele atende lá perto da Consolação. Né, quando ele atendia. É uma viagem.
Nossa, você imagina no horário de pico, minha sessão é 9 horas da manhã, você imagina tentar chegar na consolação. 3 horas da manhã você tem que sair. Eu tô saindo junto com o cara que tá indo abrir a padaria, né? Porque São Paulo é isso. Então, eu, de fato, não vejo um prejuízo. Eu percebo que essa diferença entre o presencial e o online, eu vejo que online os pacientes faltam muito, 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 muito menos. Porque eu sempre falo, para qualquer comportamento que você quer ter, qualquer hábito, quanto menos barreiras você tem, mais fácil é para você se adaptar, para o seu cérebro se adaptar. Estabelecer esse hábito. Então, assim, se você não tem, por exemplo, que se deslocar e fazer... Porque, assim, né, se fazer presencial é muita barreira para pensar. Sim. Você gasta, você tem que andar, talvez atrapalhe seus compromissos. Um dia de chuva, um dia de Exatamente. frio, um dia que o metrô parou. E aí, imagina, você tá lá no seu quarto e poder fazer terapia. Então, assim, ajuda muito. Então, é um ponto positivo, até mesmo para a terapia, né, para o processo da pessoa. O processo terapêutico. Mas eu fiquei curioso com uma situação. Você estava dizendo que você recebe mensagens, você recebe muitas mensagens. Qual o maior assunto ou qual o maior tipo de mensagem que você recebe nas tuas redes? Assim, todo dia chega essa mensagem, toda semana chega essa mensagem. Isso é até uma questão para mim, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda e eu não consigo responder todas elas, sabe? Ficava, cara, mas eu preciso. Mas se eu vou responder, porque assim, não é uma resposta que eu posso dar simples, né? Eu tenho que dar uma atenção para a pessoa. Então, eu falei, cara, pelo menos eu ajudo quem eu consigo. Porque assim, são duas questões que me mandam muito, né? Ansiedade sexual, que as pessoas têm muito, e principalmente nós LGBTs, eu falo assim como gay também, a gente não tem uma formação para isso, né? A gente não aprende, a gente não tem contato. Então, a ansiedade sexual é muito, muito comum, né? E o segundo é que pessoas que não se declararam ainda para a família, para ninguém, pedem ajuda. Tem uma então, assim, ali. e as pessoas já chegam muito angustiadas, porque elas passaram por todo um processo. Então, assim, para elas procurarem ajuda que seja na internet, sabe? Olha o tanto de coisa que ela passou. E é tipo aquela brincadeira do Google, né? Estou com uma dor de cabeça. Aí você joga no Google, meu Deus, eu morro em 3 horas. Exatamente. Porque no direito a gente viu muito isso quando foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor. Que o Código de Defesa do Consumidor ele dizia que o fornecedor daquele produto ele tinha que informar o consumidor. Característica, funcionalidades, etc. E aí, o que as empresas, o que as fabricantes fizeram? Começaram a fazer verdadeiras bíblias do produto com um número imenso de informação, e isso trouxe desinformação. Eu acho que o Google, às vezes, ele tem esse problema, né? Ele te dá um acesso muito grande a várias informações e que, muitas vezes, elas trazem uma desinformação. Né? Porque a gente não sabe lidar. Como sair do armário. Tem um filme, eu não vou lembrar agora, não, é aquela série nova da Netflix que fez super sucesso do menino... É nova. Hurt alguma coisa. Heartstop. Isso. Que ele vai procurar teste para saber se eu sou gay ou bi. E é muito, quem nunca, né? E é muito cruel com esse adolescente, o tanto de desinformação que tem. Ele faz teste no BuzzFeed, sabe? A gente fica tão... A gente está muito fragilizado, então a gente não tem esse raciocínio... Do quão aquilo é ridículo? Tranquilo, porque a gente quer buscar ajuda, você está num momento de desespero, você quer... É como se fosse uma dor física, você não está pensando, racionalizando ali direito, você quer acabar com aquela dor. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer conteúdo, e foi também um das meus maiores objetivos criando conteúdo, que sejam... de fato, simples para as pessoas entenderem, que sejam honestos, né? Porque a gente precisa disso, não tem... Eu procurava muito quando era adolescente sobre como me assumir, o que é gay, sabe? Você às vezes nem sabe o que é. Tem um vídeo na internet, não sei se você já viu, que uma menininha filmando, ela fala assim, essa daqui é a tia, não sei o quê, esse daqui é o fulano, ele é gay. Eu nem sei o que é gay, né? Então, tipo assim, ela ouviu, mas ela nem sabe o que é. É porque parece que é um assunto proibido, né? E aí, quando eu via na internet, era sempre uma coisa... Parece que com uma malícia, com como se fosse um conteúdo adulto. E, às vezes, só a explicação do que é gay, sabe? Então, sempre vinha com esse estigma, né, de sexualização demais e tudo mais. Sempre então, isso já causa um negativo, peso. Né? E assim, você custava achar. E parece que eram sempre héteros que escreviam sobre gay, né? E sabe, não é bem assim... não acho que héteros têm que deixar de falar sobre a causa e tudo mais. Porém, querendo ou não, a gente que passa sabe, né? Mas eu acho que tem uma situação que me fez refletir muito. Eu fui fazer uma audiência num prédio que era... nós somos acessíveis. E o meu cliente, ele era cadeirante. E ele falou assim, olha isso daqui é ridículo. Sabe qual é o problema disso?
quem constrói acessibilidade não é deficiente, é alguém que tem plenas capacidades. Então, acho que mais ou menos o que você está querendo dizer é isso, né? Eu quero falar do outro, mas não é que eu não posso falar do outro, eu posso perguntar ao outro, né, para eu ter um embasamento, enfim. Exatamente. E o que eu penso muito, Lucas, é assim, hoje, alguém que se entende, né, uma pessoa LGBTQIA+, ela, o que ela é hoje, ela é fruto do que ela se construiu ou ela é fruto do que uma sociedade impôs? Eu acredito que um pouco dos dois. Não acho que, por exemplo, alguém se torna homossexual. Não acho. Isso é ridículo quem pensa, né? Mas, por exemplo, a Não. maneira como ela enxerga o mundo, né, que foi esse contexto. Eu sempre falo porque tem gente que sempre deturpa, né? Nossa. Mas a maneira como ela se vê, se enxerga, a maneira como ela vê o mundo, que ela se desenvolve, é totalmente... tem sempre a carga genética, né, que influencia a maneira como a pessoa interpreta o mundo, mas também tem os fatores culturais, fatores externos, a família que ela cresce, a escola... Eu pergunto assim, no sentido de o que ela é hoje. Então, por exemplo, a forma com que ela se veste, a forma com que ela fala, Sim. as expressões dela, né? Será que foi ela quem construiu a partir dos desejos dela? Ou, de alguma forma, a sociedade, aí quando eu falo sociedade, é a família, a comunidade, a igreja, enfim, impôs a ela? Então, exatamente, porque assim, o fator... Quando você cresce, por exemplo, já reprimido, porque às vezes você nem entende o que é gay, mas você sabe que tem uma coisa ali. Então, o fato de você ficar se segurando, ficar se escondendo, isso já influencia quem você vai ser. E até a maneira... Mínimos detalhes que parecem não ter nada a ver, mas a maneira como você se veste, como você vai encarar relacionamentos no futuro, tudo isso vai se construindo ali, sabe? Desde o início. Então, o fato da pessoa não ter acesso à informação, aí ela começa a buscar informação em locais, por exemplo, como eu falei, né? Que são sempre de um lado mais negativo, de um lado mais sexualizado. E isso tudo influencia muito em como o gay vai ser, como vai se vestir, a maneira como ele se comporta, porque também tem a representação na mídia. Então... Que é sempre caricata, né? Exatamente. Então, assim, todo ser humano mas, ao mesmo tempo, a gente é muito mais suscetível, eu falo de maneira geral, claro, a gente é muito mais suscetível porque a gente não tem uma base, a gente não tem uma estabilidade psicológica para lidar com as situações do mundo, porque a gente tem que estar lutando o tempo inteiro. Então, a energia que a gente poderia estar gastando ao se construir psicologicamente falando, de maneira saudável, a gente tem que, sabe, se defender, criar, sei lá, um personagem para ser aquele hétero, entendeu? Uma das defesas que eu penso é a rejeição da família, né? Da família, Sim. Da comunidade, da sociedade. Comunidade, quando eu digo, é porque assim, não é só ali onde a pessoa mora. Pode ser, ele faz parte do judô. De repente, a partir do momento que ele se assume homossexual, ele é expulso. Ele faz parte da aula de canto. A partir do momento que ele... como lidar com essa rejeição, Lucas? Eu acredito que você tenha que procurar espaços, e antes de você se declarar LGBT, espaços que sejam confiáveis, pessoas que você sabe que vão estar ali para te escutar. Eu sei que é muito difícil a gente ter acesso a psicólogo, né? Nem todo mundo pode pagar, embora existam psicólogos que façam valores sociais mais baratos, universidades e tal. Mas pelo menos fala com alguém da escola, se você for criança, ou se você for adulto mesmo, tenta procurar uma ajuda profissional, ou com alguém que você confia mais e sabe que vai aceitar, ter mais ok ali. Então tem que ter sempre uma base ali para você, quando você tiver que enfrentar o mundo, quando a sua vida estiver mudando, assim, virando de cabeça para baixo, tem que ter alguma coisa ali fixa, sabe? Aquilo que você sabe que tá ali, independente do que acontecer, sabe? Um lugar que você se sinta bem, um grupo de amigos, uma pessoa mesmo que seja. Então, ter que seja um espacinho ali para você se sentir bem, e sentir, não, tá, eu sou pertencente àquele lugar, ou tem uma pessoa sempre comigo, isso ajuda muito. Um lugar de fuga, sem ser a fuga da psicologia. Exatamente, mas muito, infelizmente, é doloroso para a maioria das pessoas, para a maioria dos LGBTs, né? Não adianta falar que não. A gente vem de um mundo muito preconceituoso, sim, que carrega uma carga muito grande contra nós, que as pessoas nem sabem porque elas têm preconceitos, elas não se questionam. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro lutando. Reproduz, né? Sim. Então, o que eu sempre falo para as pessoas busque informação, busque estar bem com você mesmo, né? Um pouco mais estável. Busque justamente lugares que você consegue se sentir pertencente, uma fuga,
porque isso já te ajuda muito. Mas, infelizmente, a maioria de nós enfrenta, sim, um desafio. E eu também, é algo que é muito importante falar, é que talvez se você sinta que a sua família for muito preconceituosa, talvez seja interessante você guardar um pouquinho. Me dói muito falar isso, mas talvez você precise guardar por um tempinho para quando você tiver sua independência financeira, aí sim você falar, porque independente do que acontecer, você vai ter seu espaço, você vai ter seu dinheiro. Então, assim, nada de ruim nesse sentido vai acontecer, sabe? De ser expulso de casa e ficar Eu ia à perguntar mercê. isso. Era uma das perguntas que eu tinha elaborado nesse sentido. Eu estava mais para o final, mas eu vou adiantar para a gente ficar no assunto. Quando a pessoa ela se entende, ela se entende como LGBT e aí eventualmente ela fala, chegou o momento de eu me assumir. Da mesma forma que é algo novo para ela, né, esse se assumir, porque vai trazer consequências sociais, né, desde a proximidade e da aproximação de novas pessoas, como o afastamento daquelas que você sempre teve. Então, isso é algo novo para ela. Também é algo novo para a família que está ali agora recebendo essa informação. Como que essa pessoa, quando ela vai se assumir, como que você orientaria a postura dela? Uma postura mais incisiva no sentido de eu quero, eu exijo o respeito e a aceitação, ou não? Entender que ali também é algo novo e tentar buscar esse respeito e essa aceitação de uma forma gradual, crescente, aos poucos, colocando um pouquinho a informação ali no almoço de família, né, debatendo um tema de novela. Como é que você orientaria? Então, eu acredito que até um pouco dos dois, sabia? Porque você tem que ter paciência, você tem que conversar de uma maneira clara, tentar ser não violento na conversa. Inclusive, para quem... É interessante falar da conversa não violenta, que é um método muito interessante sabe, para você conversar, estar Comunicação bem, não violenta. comunicação não violenta. Mas você tem que colocar os seus limites, até para você se respeitar, entendeu? Para que nada aconteça, porque assim, também as pessoas, eu entendo que elas também têm a fase de adaptação, né? Mas não é o direito dela ofender, não é o direito dela, nesse sentido, né, sim. de se respeitar. Então, acho que você tem que impor seus limites, sim. Eu pergunto porque, assim, na minha época de adolescência, né, de estar me tornando um adulto, então tira a habilitação, pega o carro, vai para um barzinho, vai para uma balada, eu ouvia muitos relatos, desde pessoas que se assumiam e aí, ok, a família teve aquele baque, mas estava ali se adaptando, quanto de pessoas que impunham, era esse braço de ferro com a família. E aí, embora elas não fossem expulsas de casa ou não fossem agredidas, eu percebia um grande sofrimento nessa própria pessoa, de estar lutando um braço de ferro com a família. E aí, eu não sei se por uma característica minha de ser mais diplomático, de ser, né, mais da conversa, e, enfim, eu percebi assim, nossa, se essa pessoa talvez conversasse um pouquinho mais, se essa pessoa fosse um pouquinho mais polida, um pouquinho mais diplomática, talvez mudasse. Porque eu não estou nem dizendo assim de uma agressão que ela pudesse sofrer, mas de que ela fazia com ela mesma. Né? Muitas vezes ela se colocava num lugar de guerra para enfrentar o pai, para enfrentar a mãe, e ela que acabava sofrendo. Sim, exatamente. Você tem que ter essa flexibilidade. Esse jogo de cintura. Você tem que ter. Mas eu entendo que não tem, eu compreendo, mas o interessante para você enfrentar isso de maneira mais razoável, mais tranquila, né, possível, você tem que ter esse jogo de cintura mesmo. E não quer dizer que, é o que eu falei, você vai aceitar tudo. É o equilíbrio, sabe? Entre colocar os seus limites ali, tipo, tá, isso aqui você não pode falar. Assim, quando eu faço esse questionamento para ti, não é para a pessoa ser submissa, Passiva absolutamente ali, passiva. né? Não. É só que eu via que as pessoas, elas iam muito para um extremo, ou de ser absolutamente passivas e aí serem desrespeitadas assim, ou de serem absolutamente agressivas e não só de eventualmente trazer um sofrimento para essa família, mas de trazer um sofrimento para ela mesma. É porque em momentos decisivos como esse, é normal que o ser humano vá para extremos, né? Então, por isso que eu sempre falo, busque informação. A informação ela é muito importante, né? Vídeos, leitura, sobretudo. Isso vai ajudar você a ficar mais tranquilo, sabe? Conseguir racionalizar. E ter argumento até para debater, para uma conversa. Exatamente, para você ficar tranquilo. Porque as pessoas vão te questionar também. Elas vão perguntar, mas isso é uma fase? E aí você sabe o que falar. Sim. Entende? E você fica, tá, beleza, eu consegui fazer o meu papel, falei,
E agora é partir para lidar construir com minha isso, vida. uma construção da família e dessa pessoa. E também não ficar dependente disso, do que a família e a comunidade ali pensa. É muito importante? É. Mas também você não pode parar a sua vida e ficar ali esperando todo mundo, sabe? Sim, uma aceitação, ou Não, me você tem, aceitam, eu morro, né? você tem que construir sua vida ali também independente, em lugares que você sabe que vão te aceitar, né? E não pode ficar 100% refém do que essas pessoas vão pensar. Ainda que são pessoas que para você são muito importantes, que tiveram ali a vida inteira, ninguém pode ficar refém, né, da opinião da comunidade ali, da família. Da família. E essa rejeição, ou essa falta de uma conversa com o pai, com mãe, com alguém, com algum amigo, alguém da comunidade, isso traz consequências sociais para essa pessoa LGBT? Muito. Normalmente sim. Essas pessoas, é muito comum você ver pessoas extremamente inseguras, com dificuldade de relacionamento, são pessoas que não se sentem bem na hora de ter o prazer sexual, sentem muita culpa, que não conseguem estabelecer estabilidade nem com relacionamentos, eu falo no sentido amoroso, mas também de amizade. Sim, profissional. Se sentem muito ansiosas, insuficientes. É assim, muito comum. Claro que isso varia de cada pessoa, como a interpreta. gente normalmente fala de uma massa, sabendo das exceções, mas via de regra traz uma consequência social. Demais, muito mesmo, assim, como a pessoa se relaciona com o mundo, né? Isso, porque assim, se o mundo por muito tempo deu muita carga negativa, deu uma resposta negativa para ela, uma rejeição, é normal que essa relação que ela tem com o mundo, e quando eu falo mundo, contexto, pessoas, relacionamentos, sim. Tudo, seja instável, seja ruim. Isso pode ser considerado, ou isso é um reflexo de uma infância reprimida? Pode ser muito, porque quando a gente é criança e nossa personalidade está formando, nosso sistema nervoso ali está se construindo, claro, tudo que você vai viver ali a gente absorve, porque a gente não sabe como absorver também. Então a gente absorve muito. Então imagina uma criança ouvir preconceito na escola de quem ela é. Então aquilo fica na cabeça dela, cria uma crença, né, de que ela é de tal maneira, que às vezes aparece lá na fase adulta, sabe? Isso seria então isso. A gente pode dizer que normalmente, então, são as pessoas LGBT têm problema de autoestima? Muito, muito. É uma das coisas que também chegam bastante para mim. Porque a gente fica muito refém, né? E assim, qualquer de buscar pessoa... um perfeccionismo, né? Exatamente. Qualquer pessoa, hoje em dia, fica refém do padrão de beleza e padrão de comportamento. Sim, que a internet nos impõe. Exatamente. Só que quando você não tem uma base psicológica, quando você não tem um amparo, quando você é rejeitado duplamente pelo mundo, né? Tipo, você é esquisito, você não pode ser assim, você tem que se comportar de tal maneira. É óbvio que sua autoestima vai lá para baixo. É muito difícil uma pessoa manter a autoestima saudável, equilibrada, né, quando está sempre ouvindo que ela é errada. Então a gente busca esse perfeccionismo, que é muito comum, né? É um assunto muito comum dentro da comunidade, das pessoas terem um corpo perfeito, um emprego perfeito, se vestirem da maneira linda ali da moda. Então, assim, ter tudo bom. Parece que no trabalho tem que ser o melhor de todos ali, tem que ser perfeito. Isso não vai acontecer, então isso gera mais sofrimento ainda. Essa busca pela perfeição é uma questão de reprimir tantos sentimentos? Sim. Uma característica? É muito comum. Você cria muita crença de que você precisa suprir, né, aquilo que o mundo não gosta de você. E até mesmo para você evitar o sofrimento e para não lidar com esse sofrimento, você tenta, né, de alguma maneira estar lá em cima, de alguma maneira se sentir melhor. Só que não acontece isso, né? Essa busca por uma normalização, né? Porque as pessoas só buscam normalizar porque os outros não aceitam como normal. E aí faz com que muitas pessoas não consigam expressar seus afetos em público. E aí elas acabam indo para guetos, acabam indo para comunidades fechadas. E isso, de alguma forma, traz um prejuízo para essa pessoa, para esse indivíduo. Isso, de alguma forma, influencia ou contribui para que ela se envolva em relacionamentos abusivos ou em relações desprotegidas? Muito. E a gente vê muito esse debate, né, dentro da comunidade, porque assim, a gente se separa e se
te rotulo o tempo inteiro. Para quem não sabe, parece que a gente classifica os tipos de homem, né? O padrãozinho, o urso, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente se separa muito tentando buscar uma identidade. Faz uma segmentação dentro de algo que já é segmentado. Segmentado, exatamente. E assim, parece que é sempre uma competição, sempre um rótulo, sempre isso. E a gente já vai se excluindo da sociedade, a gente já é excluído, né? E a gente acaba se excluindo dentro da comunidade. Então, imagina tudo isso que a gente falou. Autoestima, não ter uma base psicológica ali legal porque você não teve nenhum momento para falar, ufa, deixa eu me entender aqui minha personalidade. Você ser excluído o tempo inteiro, tanto da comunidade no geral, né, das pessoas ali, da escola, do trabalho, mas também dentro de pessoas que têm um laço, né, que são pessoas que passam pelo mesmo que você. Isso faz com que a pessoa tenha um pior relacionamento com o mundo ainda. Então, é muito fácil ela cair num relacionamento abusivo, tentando procurar uma aprovação, uma aceitação. Aguentando né? situações. E é muito fácil dela ser manipulada, infelizmente. Ah, né? Se você me ama, então vamos tirar a camisinha. Exatamente. Né? Que a gente vê muito. Obviamente que também em casais heterossexuais, mas a gente vê muito isso, né? Se você me ama, então vamos sem camisinha. Ou eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque ninguém te ama. Sim. Né? Principalmente, eu li, agora não vou lembrar a referência, de que algum dos sinais de um relacionamento abusivo é quando o abusador tenta te afastar da sua família. Sim. Né? E aí ele começa com papos de, tua família não te quer, tua família só quer o teu mal, eu sou o único salvador da tua vida, seus amigos. Você não é ninguém. Exatamente. Mas sabe uma coisa assim que é muito interessante, voltando para essa questão da saúde, do preservativo, é que assim, uma percepção minha, tá? É que... Dentro da tua prática clínica, ok? Esse é o seu e até mesmo assim, da minha vida mesmo, porque assim, eu costumo fazer exames de IST, façam sempre, inclusive heterossexuais, todo mundo precisa fazer, mas aí que tá a questão. Eu sempre via que a maioria que está nesses espaços, buscando informação e coisa, né, tratamentos, são homossexuais, ou pelo menos bi, né, mas são homens ali. E você fala, cara, será que a gente é tão assim, sabe? Logo vem a crítica que todo mundo fala, o gay é promíscuo. Só né? que aí também tem um outro lado. A gente busca muito mais informação nesse sentido. A gente é tão estigmatizado que quem mais busca proteção, quem mais sabe informações sobre ISTs, acabam sendo nós gays, nós bissexuais, nós, enfim, da comunidade. Então, é muito interessante, porque assim, eu vejo isso no meu ciclo de amigos héteros, eles não sabem quase nada. Eles preocupam com gravidez. Sim. Só. Como se isso fosse o único problema. Então, assim, que bom que a gente também procura, que a gente está nesses espaços, porque é muito importante. Porque héteros, assim, no geral, claro, só ficam preocupados ali com gravidez e tudo mais, sendo que, na verdade, tem outras problemáticas, gente. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha, quando a filha falou, mãe, vou transar, ela falou, vou pôr um chip para não engravidar, porque é como se a preocupação fosse essa, não engravidar. E existe todo um arcabouço de problemas por trás disso quando você inicia a tua atividade sexual sem o conhecimento de todas as consequências que ela pode trazer. Exatamente. Então, assim, por um lado, eu acredito que a gente busque muita informação, e isso é muito legal também. Tem o Dr. Maravilha, sei. Ele segue você. Sim. Aliás, eu já o convidei, ele falou que estava com a agenda meio cheia, quando puder venha, faça a coisa para que ele venha, Lucas. Eu admiro muito ele, e ele fala que, inclusive, os testes de ISTs, eles devem ser feitos, inclusive, por pessoas que são casadas e que, em seus acordos com seus parceiros, e assim, casados homo ou heterossexuais, e que mesmo nos acordos com seus parceiros, seja estabelecida a monogamia. Que ainda assim essas pessoas façam Me os perguntam testes. muito sobre isso. Eu amo esse assunto porque as pessoas sempre ficam um pouco ofendidas, mas eu gosto de causar essa questão neles. Eu sou psicólogo, não posso ter ego, né, de todo mundo me adorar sempre. Mas, porque assim, eu tô num relacionamento monogâmico, será que eu preciso usar preservativo? Só que eu falo, de maneira geral, olha, desculpa ser o chato, mas você confia 100% nessa pessoa? Eu sei que você tem que iniciar um relacionamento confiando, mas será que a gente tem um controle total do que o outro faz? A gente não tem nem do nosso. Sim. Então, assim, quem garante que essa pessoa não vai te trair, não vai sair ali do combinado? E também STs, elas você não adquire, né? Você não contrai elas somente por via sexual. Então, assim, as pessoas precisam aprender isso também. Então, por isso que o preservativo, ele não é só para quem tem não tem relacionamento. Exatamente. Ela precisa ser usada sempre, né? Sempre ter esse acompanhamento.
E, Lucas, eu tinha falado para você que a gente vai chegar num momento tenso aqui agora, que eu vou fazer para você a pergunta do voto de Minerva, e aí você vai Ai, sentenciar. meu É a Deus. sua opinião aqui agora. Uma pessoa LGBTQIA+, ela deve ou não se assumir, seja para a família, para a comunidade, para a sociedade como um todo, ela deve ou não se assumir. E por quê? Eu não acredito que ela tenha obrigação. Existem muitos extremos, né? Todo mundo tem que se assumir ou... Não, a gente não tem que se assumir porque a gente... porque hétero não faz isso, e eu entendo cada um dos lados. Então, vamos lá. Não acho que as pessoas têm que ser obrigadas. Tá. Porque, de fato, é isso tudo que a gente falou. Se declarar tem um peso muito grande. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguir se declarar, a sua vida pode melhorar bastante, entendeu? E quando você fala se declarar, é você falar que você é gay mesmo para pessoas novas que você conheceu, entendeu? E que não te conheciam como heterossexual. Porque, querendo ou não, a mente das pessoas, da sociedade, é que todo mundo é hétero, entendeu? Só que e o fato de você falar que é gay já torna nossa, ele é gay. espanto. Para a maioria das pessoas não é tipo, ok, tipo, eu sou hétero. Sabe, não é uma questão. Então, a gente tem que falar, é sempre um assumir, é sempre um declarar. Então, isso ajuda muito a pessoa, né, a conseguir se conectar mais com a sociedade, criar laços com mais pessoas que tenham valores parecidos. Mas eu também entendo quem não se assume, porque... Olha o tanto de coisa que a pessoa tem que enfrentar. Sim. Mas eu sempre falo que é interessante as pessoas, por mais que elas estejam no momento em que elas não conseguem se assumir, elas começarem a criar essa força, essa estratégia para se assumir, porque também ficar sozinho, se isolar também não vai te fazer bem. Mas você acha que a pessoa, ela decidiu que ela quer se assumir de alguma forma, ela tem que, de fato, fazer uma publicação no Facebook, uma postagem no Instagram, e sempre quando for se apresentar para alguém, olá, prazer, meu nome é Lucas e eu sou gay, ou não, ela pode fazer isso, ela pode tentar fazer isso de uma forma natural. Exemplo, porque domingo eu vou almoçar na casa da minha mãe com meu namorado e etc. Será que essa naturalidade dela não vai transmitir ao outro que receba essa informação com naturalidade? Sim. Ou de fato você acha que existe a necessidade de tudo bem, não sei o que, não, porque você sabe que eu sou gay, né? Como que você entende que eu sei que a gente não pode ir para os extremos, né? Porque cada ser humano tem as Sim. suas complexidades, enfim. Mas como que você acha que a gente traria uma naturalidade para a sociedade, uma aceitação? Eu tenho que abertamente, a todo momento, falar que sou e me reafirmar como sou? Ou colocar isso, buscar uma naturalidade para que o outro assim a receba? E aí que vem o jogo de cintura, né? Que a gente precisa ter, a esperteza de saber analisar o contexto e se colocar. Tá. Eu sempre... eu mesmo tenho a técnica de ambiente em que... Na verdade, hoje em dia eu não uso isso, né? Porque todo mundo sabe que eu sou gay, meu trabalho é gay. É falar que é gay. É bem direcionado. Então, assim... então, ganho dinheiro sendo gay. Mas eu sempre... Antigamente, né? Quando eu não produzia conteúdo sobre o assunto, eu não sentia necessidade de falar que eu era gay, sabe? Porque, assim, às vezes você conhece uma pessoa, aí você tem que fazer alguma coisa pontual com essa pessoa, sei lá. Eu não vou falar para ela que eu sou gay porque, entendeu? Tipo, não faz sentido. Uhum. Mas quando eu tô conhecendo uma pessoa, ou quando o contexto exige isso, eu sempre tentava falar de uma maneira mais natural possível. Mais sutil. Então, assim, por exemplo, nossa, aquele cara ali é bonito, hein? Ou falava assim, não, porque eu já fiquei com um cara, não sei o quê, sabe? Tentava colocar ali no contexto. Ao invés de falar, galera, eu sou gay. Deixa eu fazer um anúncio aqui. Galera, sou gay. E um cartaz, sou gay. E ao invés disso, eu simplesmente inseria nos assuntos, que eu acho que é uma maneira que vai ficar mais confortável. Sim. Porque se você também tiver que toda hora pensar, eu vou me declarar LGBT com todas as palavras. Gente, sou gay. Sabe, isso é cansativo, isso é chato, vai gerar insegurança. Então é muito mais fácil você inserir isso de alguma forma, natural. Assim como as pessoas falam da heterossexualidade delas, né? Tipo, ou que falam de uma viagem, ou que falam de um carro. Exatamente. Então tem que ser da maneira mais natural possível. E isso vai ficando natural com o tempo, né? Depois que você se declara pela primeira vez. Porque essa insegurança é mais jovial, né? Depois, quando a pessoa vai se tornando adulta, e aí de fato vem de encontro àquilo que você falou, ela começa a ter uma independência financeira, social. Ela começa a perceber que ela não tem essa necessidade de autoafirmação. Ela simplesmente é. E aí, acho que naturalmente vem. Obviamente, a gente sabe as pessoas que, por conta ou da religião, ou do lugar onde vieram, né, de ser muito reprimidas, enfim. Mas eu acho que, naturalmente, isso começa a aparecer.
né? E hoje também a sociedade ela começa a entender um pouco melhor. Você hoje, por exemplo, na escola, eu vejo meus sobrinhos dizendo: porque o fulano é gay. Ainda existe a questão do bullying, do preconceito, mas o fulano é gay, o Beltrano é gay, né? Existe esse assunto, né? Existe esse assunto que não é, pelo menos na minha época de escola, eu quando converso com as pessoas eu digo assim: na minha época de escola existiam dois meninos que eram homossexuais, um que não era assumido, mas que todo mundo xingava de viadinho, bichinho, etc. E o outro que ele gostava muito de Britney Spears. Então, e eu acho que nesse ponto ele teve uma boa sacada, porque todo mundo chamava ele de Britney. E ele se ofendia muito. Aí teve um dia que ele falou assim: meu nome é Britney. E ele se vestia como menino, enfim, inclusive hoje né, ele é um homem gay, não é trans, mas ele assumiu essa identidade e aí perdeu a graça ao bullying, né? Então as pessoas se referiam a ele como Britney, o Britney, não sei o quê, deixou de ser pejorativo para ser como se fosse um apelido, né? Sim. O Tonho, o Zezinho, enfim, virou o Britney. Então, assim, numa escola inteira que a gente sabia, que a gente, entre aspas, desconfiava, eram duas. E hoje, sei lá, meus sobrinhos conversando, a gente perde as contas de quantos ele cita, que é bi, que é gay, ou que não gosta de ninguém, né, que se assume como assexual. Eu peguei a transição, eu acredito, pelo menos na minha escola, sabe? É um assunto que ainda era tabu, mas ao mesmo tempo estava saindo ali. Surgindo. Mas ninguém era declarado. Ninguém era. Mas é depois eu acho que foi nos primeiros, na verdade, que eu fui descoberto, né? Então, aí depois, quando a gente sai da escola... Né? Total. Isso pra mim foi uma violência muito grande. Sabe que um dia eu estava conversando com um colega, e aí a gente estava se falando isso aqui, e eu estava dizendo a fala que eu ouvi de um outro rapaz, que falou assim: fulano acho que vai ser gay. Olha o jeitinho dele. E, tipo, era uma criança de 6, 7 anos. E aí ele falou assim para mim: isso é uma violência contra essa criança, porque você está impondo a ela algo que pode ser que ela não seja. Essa criança, ela pode ser muito carinhosa, ela pode ser uma criança delicada, mas que ela não é gay. E aí é um sofrimento que você está imputando nessa pessoa, nessa criança. Exatamente. Parece que também para você ser homem, você tem que assumir um papel assim, né? Tipo, parece que e aí é muito interessante pensar, né? Porque parece que a heterossexualidade, pelo menos masculina, parece que é algo forçado, né? Não parece que é algo que você tem que é natural. Você não tem liberdade, né? O homem não pode chorar, o homem não pode se emocionar. E aí, até uma vez, eu acho que até poderia ser um outro episódio para nós discutirmos, que existe introduzir, pelo menos é uma perspectiva que eu tenho, de que existe uma perspectiva na sociedade de diminuição da mulher, né? Porque todo xingamento sempre é atrelado à mulher. Sim. Não faz isso, e quando você vai falar do homem, né? Não faz isso que você não é uma mulherzinha, né? Menino não chora, você é mulher, né? Isso é coisa de menina, é sempre inferiorizando, mas não é o inferiorizar por inferiorizar, é inferiorizando mediante a diminuição de uma mulher. Sim, exatamente. É sempre isso, né? Pega de referência o masculino como algo superior da sociedade. Sim. E aí tudo que se aproxima da mulher ali é inferior. Ainda mais um homem que decidiu, entre aspas, ficar próximo a uma mulher com comportamento. A gente sabe que não é isso, mas é a visão da sociedade, assim, no geral. É sempre nessa perspectiva de tentar inferiorizar a mulher. E uma vez eu estava tentando discutir isso com um amigo e ele dizia que não sei o quê, que eu estava errado. E aí depois eu acho que ele começou a pensar um pouco. Ele falou: pode ser, né? Porque também é uma desconstrução de tudo que nós somos. Né? Quando a gente pega esses valores, essas falas que o vô falava, que o pai falava e que a gente aprendeu a falar, e a gente fala: deixa eu dar uma outra olhada nessa perspectiva, você muda a sua história. Sim, você exatamente. tem que refazer toda a sua história. Eu conheço um senhor que ele dizia assim: eu não quero conhecer igrejas inclusivas, igrejas evangélicas inclusivas, porque senão eu terei que renegar toda a minha fé até hoje. Então ele assumia que ele não queria aprender uma teologia que incluía todos, inclusive os homossexuais. Por quê? Porque ele teria que desfazer de quem ele era, um homem de 60 e poucos anos de idade. Sim. Então, acho que às vezes também falta um pouco de coragem das pessoas se analisarem, se olharem e se reavaliarem, né? Sim, a gente vê muito com o nosso ego, né? De que a gente está certo, a gente é isso, construiu isso, tá bom. E tá ótimo, o mundo é assim. E de fato é difícil sair desse lugar e olhar a perspectiva de outras pessoas. E talvez por isso que exista tanto conflito, principalmente na internet. Porque hoje todo mundo tem espaço para falar o que quiser. E isso serve para eu falar quem eu sou, de falar que eu não estou
me sentindo ali satisfeito, mas também de pessoas ofenderem. Sim. Então, acho que a internet representa tudo isso que você falou, sabe? Das pessoas serem firmes, firmes, entre aspas. Eu aprendi isso, então é isso, pronto, acabou. E não conseguirem mudar. E aí isso causa o que a gente vive hoje, né? Um dos motivos, pelo menos. Porque é um ódio generalizado, as pessoas têm coragem de digitar, mas não têm coragem de assumir a bronca. Fala cara a advogado, eu tenho um problema muito comum no escritório, que é o seguinte: eu lido só com profissionais da área da saúde, até por isso que o convite veio para ti. Mas é assim, uma coisa eu fui nesse profissional, não gostei dele, vou ali num site, vou no Google e faço uma reclamação. Passei no profissional, não gostei disso, ou esperava mais disso. Isso é uma crítica, isso você é legalmente autorizado a fazer. O que as pessoas têm confundido eu fui no consultório do Lucas e ele é um salafrário que me roubou R$100 numa consulta e não falou nada que eu queria ouvir. Opa! Espera um pouquinho, isso daqui que você falou não é comentário, isso daqui é crime. Então as pessoas elas perderam um pouco a mão na internet, né? De achar que é uma terra sem lei. E não, a lei também alcança as publicações da internet. Exatamente. E as pessoas, é porque elas se sentem muito na liberdade ali de falar, é uma coisa que a gente não está acostumado, e por isso a gente... E aí a violência também passa muito para a internet, né? Além da gente que, por exemplo, que é LGBT, ter que lidar com as questões da vida ali, a gente também tem que lidar com uma internet que é muito bom, porque pelo menos para mim, eu tenho um espaço lá para falar e eu junto uma comunidade, mas ao mesmo tempo você fica ouvindo preconceito de gente que você nem conhece, que você não ouviria normalmente, que entendeu? Normalmente são pessoas que não botam a cara verdadeira na imagem de perfil, são pessoas que se valem de um perfil fake para ofender, para xingar, porque elas mesmas não têm coragem de assumir o que elas pensam. E você falou que não era bom em matemática, mas infelizmente, a nossa última pergunta é sobre matemática. Não. Pois é, agora você vou ter que fugir. Vai ter que pedir ajuda para os universitários. O IBGE divulgou agora, né, nesse final de mês de maio, que, segundo o censo de 2019, 2,9 milhões de pessoas se assumiram homossexuais, gay, lésbica ou bissexuais. E aí a gente vê, por exemplo, a Parada LGBT de São Paulo, que em 2019 reuniu 3 milhões de pessoas. Uau, eu achei que era 1 milhão. Não, segundo dados que eu pesquisei. Não, porque eu lembro de 1 milhão e já achava muito. E aí, todos os gays, lésbicas e bissexuais do Brasil vieram para a Parada e 100 mil ainda ali eram só curiosos? Ou esses dados estão defasados, ou essas pessoas ainda não têm coragem de assumir, de fato, a sua orientação afetivo-sexual? Me diga a sua opinião sobre esses dados. É muito difícil obter esses dados, né? Porque, querendo ou não, ele pode entrar muito na subjetividade da pessoa, né? De se declarar. Como é que você vai mensurar também? É muito subjetivo, é uma questão muito subjetiva, sabe? Porque quando você analisa o IBGE, ele é mais focado em dados palpáveis, sabe? De, quantas pessoas moram nesse lugar, tudo mais, não sei o quê. São mais fáceis. Agora, entender a subjetividade das pessoas, que as pessoas passam às vezes a vida inteira tentando entender quem elas são, orientação, como elas se identificam, é muito complicado. Então, assim, eu acredito que esse número é muito diferente. Eu tenho essa percepção, é muito diferente. Só que em São Paulo já tem mais que eu tô brincando. Em São Paulo, mas já 10% da população já. Mas eu acredito que não é isso e não tem como mensurar. Eu entendo a tentativa deles terem esse dado. Foi a primeira vez que eles colocaram esse tema como para ser abordado. E eu acho que isso deve gerar, de alguma forma, um medo da pessoa. Até aquela pessoa que, por exemplo, ela sabe o que ela é, mas ela ainda não conseguiu se assumir, de repente falar para alguém na rua. Porque verbalizar é difícil, né? Exatamente. Verbalizar que a pessoa... quem ela é muito difícil. Sim, e às vezes está perto de uma pessoa e não quer falar. Sim. Então, não tem como, gente. Tem um mais. dado que hoje não... Mas você acha que tem mais, então? Eu acho que tem mais. Muito mais aqueles. Eu acho que muito mais. Lucas, eu queria muito te agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite, te agradecer pelo nosso bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor para as pessoas, para dar um pontinho de luz para elas seguirem teu trabalho, verem a sensibilidade com que você trata esse assunto. E, às vezes, alguns vídeos que eu vejo ali, até com certa diversão, para até que esse vídeo alcance aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquela pessoa que é importante para esse LGBT levar um conteúdo.
Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço por você ter cedido esse espaço, porque também é muito importante a gente ter as portas abertas, né, para vários ambientes. Então, tipo, eu agradeço demais. Eu amei nossa conversa. Que bom. De verdade. E a gente pode ver uma próxima. Se você topar, a gente... Só marcar, vamos anotar já. Por favor, não vire paulista, porque paulista é assim, vamos marcar, e não marca nunca. Não a gente vai se falando. Eu vou continuar sendo lá da Baixada, você continua sendo mineiro, aí eu tenho certeza que o próximo podcast... mas mineiro também é assim. Mineiro... Ai, meu Deus. Não tem jeito. Lucas, obrigado e até uma próxima. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha servido de alguma forma para trazer informação para você, para destravar ali alguns preconceitos que você tinha. Busque informação, ajude aquela pessoa que está precisando de ajuda, que é LGBT e muitas vezes não tem o apoio de ninguém na sociedade. Então, seja esse apoio para ela. Também quero agradecer a Flixstar, na pessoa do Jess, que é um parceiraço nosso, tem nos ajudado muito, acredita no projeto porque acredita nisso, na informação de qualidade, no ensino, na educação e na informação. Até o próximo episódio do Voto de Minerva. Se inscreva no canal, manda lá para os amigos e ajuda a gente a crescer, tá bom? Porque aqui é informação simples, mas ser simples não é ser medíocre. Até a próxima.